Queridos, na semana retrasada, na última mensagem dessa série, nós vimos as qualidades, as características de um verdadeiro ministro do Evangelho, de um verdadeiro mensageiro, é esse termo que o apóstolo Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, comecinho do capítulo 2, foi os versos 1 a 12, semana retrasada. Ah, o apóstolo Paulo ele deixa claro que, como mensageiro de Jesus que ele era, ele deveria se portar, ou quem levasse essa mensagem deveria se portar de forma, de maneira santa, justa e irrepreensível. São essas três palavrinhas que ele usa, mas ele vai compondo isso nesses versos, dizendo que esses verdadeiros ministros, verdadeiros mensageiros, não buscam reconhecimento para si, não torcem a mensagem, não torcem a palavra em busca de agradar a pessoas. E ele vai elencando ali várias características desses verdadeiros mensageiros. Falamos então, refletimos, né, sobre os mensageiros naquela ocasião, e hoje vamos refletir sobre a mensagem. Que mensagem é essa? Veremos qual é a verdadeira mensagem de um verdadeiro mensageiro. Isso a sequência do capítulo 2. Isso porque o que Paulo falou lá em Tessalônica, e eu vou contextualizar para você já que não acompanhou essa série, mas o que Paulo fala lá em Tessalônica, naquela cidade grega, ah, ecoa por vários lugares. A gente tem falado aqui que ecoa por Acaia e Macedônia, que é como se fossem dois estados do nosso país. Eles recebem a mensagem de um verdadeiro mensageiro, e essa mensagem os transforma tanto que dois estados passam a conhecer aquela igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, que existe até hoje, a igreja não mais, mas naquele momento da história, muitos foram impactados. E se você pensar, hoje é fácil uma igreja em um local específico impactar várias regiões, porque a gente tem mídia social, tem isso, aquilo, outro, YouTube. Naquela época não, era boca a boca. Pessoas falando do testemunho de transformação genuína. Ah, se você não lembra disso, como foi esse movimento, ou se você não estava aqui no começo da série, reserve um tempinho durante a semana para ler o capítulo 1, pequeno capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Fala muito sobre essa igreja que virou um exemplo para a região toda. Mas que mensagem é essa que eles receberam? Aqueles que eram tão influenciados por deuses gregos da época, tinham muitos deuses em volta, eram influenciados pelo Império Romano, que agora obrigava eles a adorarem inclusive o imperador. Que mensagem é essa que transformou eles de tal forma que eles foram tão impactados? Que mensagem é essa que Paulo carregou? Eu sei que você já deve concluir facilmente, estamos falando de Jesus, mas esse evangelho genuíno é que queremos falar nessa noite, que moldou a forma de viver e pensar daqueles cristãos, primeiros cristãos europeus, né, que nem era Europa na época, né, mas gregos, né? Hoje então falaremos sobre isso, sobre esse conteúdo, a mensagem portada. Olha comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, então um fala muito sobre como eles se portaram, o 2 fala como o mensageiro se portou, e agora no verso 13 em diante, capítulo 2, verso 13 a 16, vai falar sobre a mensagem. Paulo diz assim, ou a palavra do Senhor, diz assim, 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Também agradecemos constantemente a Deus. Aqui só uma pausa rápida. Ele está desde o começo da carta agradecendo por várias coisas. Agradecendo porque o evangelho chegou verdadeiramente ali e tudo mais. Esse é mais um dos motivos de agradecimento de Paulo. Também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram. Não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas lá da Judéia sofreram por parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Dessa forma eles sempre acumulam os seus pecados, sobre ele finalmente veio a ira. A gente vai explicar verso a verso, meditar aqui verso a verso, mas
A exposição de hoje à noite ela é simples, objetiva. Eu posso resumi-la em uma frase que não é minha, é do próprio apóstolo Paulo, que está no verso 13, que ele diz que a palavra de Deus atua com eficácia nos que creem. Esse é o resumo, essa afirmação que vamos carregar ao longo de toda a exposição de hoje. A palavra de Deus atua com eficácia naqueles que creem. Durante os nossos próximos minutos juntos aqui, falaremos sobre isso. Mas meu desejo, minha oração ao longo da semana, sinceramente, foi que não seja só para esses próximos minutos. Que isso fique em nós, como um cheiro que gruda, sabe? Que carreguemos durante a semana, e não só a semana, que isso vire uma verdade para nós. A palavra de Deus atua com eficácia naqueles que creem. Eu quero muito que isso fique cravado em nós, e para a gente construir isso juntos, e para esse aprendizado do texto bíblico ser mais duradouro, eu quero dividir em 3 momentos, em 3 pontos aqui. O primeiro deles é que essa palavra de Deus, ela é aceita como tal. Esse é o primeiro ponto. Ela é aceita. O segundo ponto é que há uma clara distinção entre o que é a palavra de Deus e o que é a palavra de homens. Vamos construir isso também à luz do verso 13. E na sequência, então, o terceiro ponto será mergulharmos nessa eficácia. Que eficácia é essa que a palavra de Deus tem? Como assim ela tem ação prática na vida dos que creem? Então, construiremos assim. Começando por essa palavra de Deus, ela é aceita como tal. Olha o verso 13, a gente vai ler e reler esses versos várias vezes, tá? Olha comigo novamente, perceba os verbos que Paulo usa. Pode ler aí na sua versão, na sua Bíblia, no seu aplicativo. Veja os verbos que ele usa em relação a essa aceitação, em relação a essa fé necessária sobre essa palavra de Deus exposta ou anunciada para eles. Vejam de novo, também agradecemos constantemente a Deus o fato de, ao receberem a palavra de Deus, que ouviram de nós, então eles ouviram e receberam, vocês a aceitaram. Então eles ouviram primeiro, receberam, aceitaram, mas não aceitaram como palavra de homens, mas conforme verdadeiramente é, palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Eles ouviram, receberam, aceitaram e creram. Tiveram fé naquilo que estavam ouvindo. E esse movimento, esses 4 passos aí, enfim, ou 3, dependendo da sua versão, receber, aceitar e crer, é algo que fazemos constantemente na nossa vida, nos nossos dias. E fazemos invariavelmente com várias coisas que recebemos de informação. Não sei se você já percebeu, mas ao longo do seu dia, você recebe centenas, milhares, milhões de informações diferentes. E passa por esse processo em boa parte delas. Ouve, recebe, aceita e algumas até você crê sendo verdade. Ainda mais agora nessa era de hiperconectividade que a gente está vivendo, tem muita informação chegando. Os estudiosos aí estimam que a gente recebe, transformando tudo que a gente recebe em vários canais em bytes, a gente recebe cerca de 50 a 100 gigabytes de informação por dia. Mas o que é isso, pastor? Não faço ideia. Mas é muita coisa. Tudo aí mensagem de texto, é vídeo que a gente assiste, é podcast que a gente ouve, é texto que a gente lê efetivamente, é palavra de Deus que a gente consome, é conversa, enfim, tudo que nos é transmitido tem esse peso em bytes. O pessoal do TI aí já deve ter me entendido. 50 a 100 gigabytes, isso convertido em palavras, é muita palavra, gente. É algo em torno de 150 a 300 mil palavras por dia. Tem noção do que é isso? Não tenho, não tinha noção até fazer a conta. 2,5, 3 a 5 livros por dia seriam necessários para conter todas essas palavras. Tem noção? Tamanho de volume de informação que a gente recebe, e muitas delas a gente ouve, aceita, recebe, aceita e até crê nelas. Queridos, essas 150, 300 mil palavras, se você não tem noção, uma Bíblia essa nossa Bíblia, a sua Bíblia, tem 700 mil palavras. Em 3 dias de informação que a gente recebe de todos os lados, é o tamanho de uma Bíblia dessa, que demora ano para ler quando a gente faz um plano de leitura. É sofrido, né? Mas é um ano de leitura bíblica. Pois é. Em 3 dias de conversas, vídeos, podcasts e tudo mais, a gente recebe esse peso de informação equivalente a uma Bíblia. É um volume monumental, é assustador até. É lógico que a gente não absorve tudo isso, não absorve.
Você já deve saber que nossa mente está ficando cada vez mais acostumada a esquecer as coisas rápido, né? A gente não absorve, a quantidade de informação que fica é mínima. Enfim, tem vários estudos que apontam para isso, mas é mínima mesmo, é ínfima. Mas nos termos do verso 13 aqui que a gente está meditando, ouvir, receber, aceitar e até crer é algo que a gente faz constantemente, invariavelmente, diante desse enorme volume de informação que recebemos. A questão que fica é quanto disso realmente é eficaz nas nossas vidas. Quanto disso tudo é eficaz? Para pensar em tudo que você assiste. E Paulo diz que a palavra de Deus atua com eficácia naqueles que creem. Quanto disso tudo tem eficácia e mais, no meio desse mundo de informações que a gente recebe, será que a palavra de Deus tem sido eficaz em nós? Tem espaço? Ah, mas eu assisto bastante vídeo cristão, é pastor pregando, é podcast, Será que é eficaz? De fato é eficaz? Uma vez eu assustei um jovem no retiro. Eles, não, mas eu tô lendo a Bíblia, tô fazendo um plano, né? E você para de ler a Bíblia. Que tá doido? Que você tá lendo tanto que você não pratica nada. Calma, desacelera. Tenta praticar um texto uma semana para ver. Ele ficou arregalado o olho assim, só para chocar. Não, leia a Bíblia, senão para de ler, não. Depois eu dei uma amenizada, mas é muita informação, gente. A gente recebe informação aqui no domingo, no culto. Na segunda a gente já assiste outra, já tem outra informação chegando, e família, e causa, e grupo. Será que isso tudo é eficaz em nós? No meio de tanta informação, a gente primeiro precisa discernir para saber da eficácia, que é o nosso terceiro ponto. A gente precisa primeiro discernir o que é palavra de Deus e o que de fato é palavra de homens, porque há uma distinção. Paulo contrasta aqui, esse é o nosso segundo ponto. Ainda no verso 13, Paulo contrasta a palavra de Deus com a palavra de homens. Quero reler, a gente vai ler isso aqui várias vezes para ver se tem eficácia em nós. Mas também agradecemos constantemente a Deus o fato de que, ao receberem a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Há distinção, ou ao menos deveria haver distinção entre todas essas palavras que a gente recebe e a palavra de Deus. Essa eficaz palavra de Deus. Paulo deixa claro que aqueles crentes de Tessalônica, aquela cidade, não receberam o que ele falou, não receberam como sendo palavra de homens somente, mas como verdadeiramente ela era palavra de Deus, que atua com eficácia. Perceba, o texto coloca a gente numa bifurcação. Se fosse uma estrada, abrem-se dois caminhos aqui. Essas palavras aqui são de Deus ou são dos homens? Para um lado vai um, para o outro. Mas como que a gente distingue isso? Como saber se o que a gente está consumindo, ouvindo, lendo, pensando até, é de Deus ou dos homens? Alguns, para tentar minimizar o problema, ou responder de forma mais prática, reduzir a questão, dizem que palavra de Deus só há uma. Só uma palavra de Deus, é a Bíblia. E que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, contendo a palavra de Deus, tudo que está fora dela não é palavra de Deus. Isso está certíssimo, de fato, essa é a palavra de Deus revelada a nós. Cremos assim, como bons batistas, né, dizemos que ela é a nossa regra de fé e prática, né? É a palavra de Deus, sim, revelada diretamente de Deus, divinamente inspirada por Ele. Mas precisa haver uma distinção aqui, para não minimizar o problema, entre o que é palavra de Deus escrita e o que é palavra de Deus nesse texto que a gente está lendo. Embora muitos diálogos que a gente tenha e o papo que Paulo teve com os Tessalonicenses apontava para Deus, há uma revelação especial que Paulo está apontando aqui, algo diferente, uma revelação que aponta para Jesus e para a salvação. Muito do que a gente ouve e lê, embora se diga ser de Deus, será que de fato é palavra de Deus? Como eu disse, reduzir o problema para se está na Bíblia a palavra de Deus, se não está, não é
é uma característica, atribuir uma característica cronológica a esse texto aqui que ela não tem. E eu quero construir isso com você, talvez seja confuso, mas esse texto que a gente lê, esse verso 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, foi escrito para quem? Foi escrito para quem? Para nós, sim, mas somos leitores secundários. Primariamente foi escrito para os Tessalonicenses, certo? Eles que leram, era uma carta para eles. E Paulo está dizendo para eles, para os Tessalonicenses, que quando ele passou por lá pela primeira vez, ele entregou uma palavra ou levou uma mensagem que foi recebida como palavra de Deus. Palavra de Deus. O que isso significa? Que eles receberam um exemplar da Bíblia lá? Paulo chegou lá, só está aqui a Bíblia, leiam. Não é palavra de Deus escrita que Paulo está falando aqui. Até porque a Bíblia, como a gente conhece hoje, não existia naquela época. Paulo estava escrevendo as cartas ainda. Eles tinham acesso ao Antigo Testamento, mas a palavra de Deus completa, e esse texto se referir à palavra de Deus completa, seria errado afirmar isso. A que palavra de Deus, então, Paulo se refere aqui? Que palavra de Deus é essa recebida pelos Tessalonicenses, aceita por eles? Se não era a Bíblia inteira entregue para eles, ou explicada a Bíblia toda para eles, porque eles não tinham acesso a isso. Hebreus não estava escrito, Apocalipse nunca leram. Que palavra de Deus então é essa que eles receberam? Continuemos lendo. Olha os versos 14 e 16 novamente, que vai dar bons indícios para entendermos que palavra é essa que eles receberam. Daqui a pouco eu vou fazer algumas colocações aqui, no sentido de não diminuir a importância da palavra escrita de Deus. Mas não era essa a palavra que tinha sido pregada ali, ou anunciada ali. Olha comigo o verso 14. Portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que receberam como palavra de Deus, os Tessalonicenses, se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão lá na Judéia, bem longe, quilômetros, centenas de quilômetros de distância, lá em Jerusalém, né? Judéia, Jerusalém, ali naquela região. Aquelas igrejas criam em algo que Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica creu também. E diz assim: pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas. Irmãos, vocês se tornaram imitadores de Deus em Cristo Jesus, imitadores daquelas igrejas, pois se tornaram também sofredores. Sofreram, como seus próprios compatriotas, as mesmas coisas que aquelas igrejas lá da Judéia, lá de Jerusalém, também sofreram por parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas. Eles desagradam a Deus e são hostis, esforçando-se para nos impedir de falar aos gentios que está, para que esses sejam salvos. Dessa forma, eles acumulam seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Meus irmãos, esses cristãos da Judéia, lá do entorno de Jerusalém, e agora os de Tessalônica, anos depois, quilômetros de distância, estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo. A pergunta é por quê? Por que eles estavam sendo perseguidos? O que levou os judeus lá na Judéia, os compatriotas dos Tessalonicenses, perseguirem e fazerem com que eles sofressem? Será que é porque eles tinham um exemplar da Bíblia na mão? Definitivamente não. Não tinha imprensa na época, não tinha como copiar, os rolos eram guardados nas sinagogas. Não existia isso. Não era Bíblia na mão. Será que eles receberam algo precioso que os fez sofrer? Muitos comentaristas, como eu disse, muitos teólogos, pastores, eu tive que ler vários para concluir isso, pregam esse texto dizendo que a palavra de Deus aqui, no caso de Tessalonicenses, que Paulo está dizendo, é Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia é eficaz. É uma redução. A Bíblia, o livro, sim, é a palavra de Deus revelada. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Inspirada por Deus, útil para repreensão, para correção, para instrução no juízo. A palavra de Deus é tudo isso. Mas nesse caso aqui, atribuir a palavra de Deus a esse texto é errado, cronologicamente errado. Eles não eram, e assim como nós não somos, o povo do livro. Os muçulmanos chamam os cristãos de povo do livro.
Não, não somos. Aqueles primeiros cristãos, tanto os da Judéia, quanto os de Tessalônica e assim por diante, estavam sendo perseguidos não por ter um livro em mãos, por ter uma mensagem. Estavam sendo perseguidos porque criam numa pessoa. Eles criam em Jesus Cristo, encarnado, morto e ser ressurreto. Morto, inclusive, décadas atrás esse evento. Era por causa de Jesus, a pessoa de Jesus, que eles estavam sendo perseguidos. Não era porque carregavam uma Bíblia embaixo do braço. Embora hoje muita gente seja perseguida por tê-la, né? Naquela época não era isso. Essa Bíblia que temos em mãos, preciosa demais, maravilhosa, presente de Deus para nós. É através dela que conhecemos Jesus, que é através dela que a, as verdades de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus é revelada. Através da Bíblia que nós temos acesso a tudo isso. É diante desse livro que muitos dizem ser sagrado que nós aprendemos sobre Deus. Mas esse livro, se esvaziado da pessoa de Jesus, se Jesus é tirado daqui, nada de sagrado fará. Isso pode chocar, mas os cristãos não são povo do livro. Não somos guiados pelo que está escrito. Somos guiados por uma pessoa. Cremos numa pessoa, Jesus. E aí então nos relacionamos com ele através da sua revelação escrita. Por favor, percebam que eu não estou esvaziando a importância do texto sagrado. Não, de maneira alguma. A importância da palavra escrita, a importância da Bíblia na nossa vida. Eu estou apenas enfatizando que não é a palavra escrita que tem poder. E aqui pode chocar, eu sei. Mas não é um verso isolado, tirado de um contexto, que vai mudar a vida de alguém. Criamos uma cultura perigosa, perigosíssima, achando que a Bíblia tem poder em si mesma, o que não é verdade. Nós cremos em um Deus poderoso, que se revelou através da Bíblia. Nós cremos em um Deus que preservou esse texto para nós. É Ele que transforma através do texto. Não era uma palavra escrita que eles tinham em mãos, que fazia com que aquele povo fosse perseguido. Não era um conhecimento. Na verdade, era a pessoa de Jesus, conhecida, anunciada, crida, a pessoa de Jesus carregada por eles, que fazia com que eles tivessem uma marca muito visível, a ponto de eles serem perseguidos em todos os lugares. Era Jesus Cristo, o Senhor, o Deus encarnado que eles pregavam. Leia comigo o verso 16 novamente. A gente já leu, mas olha o que os judeus da Judéia, judeus, né, o povo religioso judaico que morava na Judéia, fazia. Eles estavam se esforçando para impedir, aí Paulo falando, nos impedir de falar aos gentios para que esses sejam salvos. Percebe, os judeus estavam se rebelando contra a escrita das cartas de Paulo? Não. Sobre a escrita do Novo Testamento? Não. Estava insistindo em impedir que Paulo pregasse para que outros não fossem salvos. Percebam, os judeus da Judeia, compatriotas de Paulo, eram hostis e tudo mais, porque não queriam que eles levassem, ele, Paulo e a equipe missionária, uma mensagem de salvação. E salvação não se dá através de um livro, através de um texto. Quem salva é Jesus, o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus. É a pessoa de Jesus que salva. Era isso que Paulo estava anunciando. E ele, só ele, nada mais que ele, é que salva. Jesus Cristo. Não é a Bíblia que salva. Não é o texto. A palavra de Deus que salva e que liberta é a palavra encarnada. É Jesus. É só Jesus que transforma. É só Jesus que liberta. É só Jesus que salva. Não é o texto pelo texto. Agora percebam, conhecemos esse Jesus através do texto. Mas o texto sem ele, de nada faz. Absolutamente. E aqui um parênteses importante. Eu sei que tem criança, eu sempre penso isso. Me incomodo. Mas serve para adulto também. Porque conhecer historinhas bíblicas, conheço todas as histórias bíblicas, sei todas as músicas, canto, vivo de forma bem alinhadinha com a Bíblia, respeito a lei
Isso não salva ninguém. Você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Para quem está na academia e estudou teologia, sabe quantos teólogos lemos que são ateus? Quantos? Inúmeros. Ué, mas espera aí, teologia não é o estudo de Deus? É. E a pessoa faz isso sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus. E faz boa teologia, tá? Estranho, por mais estranho que pareça. Academia, estudo científico. Queridos, conhecer a Bíblia não salva ninguém. É Jesus que salva. E conhecemos Jesus através das Escrituras. Mas é Jesus, somente Jesus. É ele que Paulo pregava. É claro que essa palavra é preciosa para nós. Não abrimos mão de maneira nenhuma, mas só conhecemos Jesus porque alguém falou de Jesus para nós. É através da palavra de Deus, que é o Verbo encarnado de Deus, que é a salvação. Não anunciamos nada além da Bíblia, nem aquém da Bíblia. Não deixamos de falar nada e não falamos nada para além dela. Tudo que está escrito aqui para nós é preciosíssimo. É a fonte, é o gabarito, é o limite, né? Até onde vamos. Mas, e com muito cuidado eu digo isso, entendendo esses pastores, teólogos e tudo mais que afirmam que aqui a palavra de Deus é Bíblia, papel, ah, porque correm risco, e eu corro agora, de abrir uma porta que é difícil de fechar depois e passar toda aberração. Dizer, não, Jesus é maior, eu entendo Jesus através de outra. Não, é na Bíblia somente. Mas palavra de Deus que Paulo está falando aqui é Jesus, não é Bíblia. A palavra de Deus é Jesus, não a Bíblia. E, por favor, pessoal do marketing, mídia, sei lá, não faz um corte só disso, senão eu vou parecer como um herege na internet. É fácil, né? Faz só um pedacinho. A palavra de Deus é Jesus, não Bíblia. Mas a Bíblia, essa palavra de Deus revelada, escrita, nos permite conhecer Jesus. E se não conhecemos Ele, de nada serve. Estranho falar isso das Escrituras. Estranho. Mas pense comigo, hereges, pessoas hereges que distorcem, que não é o que Paulo fez, nos versos anteriores ele diz claramente que não torce a mensagem, não adapta para agradar ninguém, mas hereges, meus irmãos, do nosso tempo, inclusive, usam o Antigo e o Novo Testamento, a mesmíssima Bíblia que você tem aí, de papel, o mesmo aplicativo que você usa, os hereges usam. O mesmíssimo. Usam texto bíblico e criam doutrinas distorcidas, esvaziadas de Jesus. Estão aí agradando pessoas, crescendo volumosamente. Fazem para serem reconhecidos, fazem por ganância, mas essa não é a palavra de Deus, embora contenha a palavra de Deus escrita, entendem? Eu estou precisando fazer essas distinções aqui, mas muitos, embora partam da mesma Bíblia que nós, mesma palavra de Deus escrita, não pregam a palavra de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o único que salva, que é o único capaz de atuar eficazmente naqueles que creem. Os judeus, meus irmãos, e trazendo para esse contexto aqui de Tessalônica, os judeus usavam o mesmíssimo Antigo Testamento que nós. O mesmo, usavam e usam até hoje, inclusive, esvaziado de Jesus. Não existe Jesus ali. A gente vai dizer que o judeu lê a mesma palavra de Deus que eu e você? Definitivamente não. Embora seja o mesmo texto, eles não veem Jesus no texto. Não foi essa palavra de Deus que foi pregada por Paulo, texto. Foi explicar Jesus à luz do texto. O Antigo Testamento sem Jesus, heresia também. Queridos, aqueles nossos primeiros irmãos lá de Tessalônica foram perseguidos, sofreram por crerem em Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada. Era ele que Paulo estava pregando, e eu quero provar isso para você, lendo Atos capítulo 17. Até agora eu expliquei, agora eu vou ler o texto, mas Atos 17 já lemos algumas vezes. Se você está acompanhando a série até aqui, Atos 17 mostra o começo da igreja de Tessalônica, mas vá para lá sem deixar o verso 13 cair em esquecimento. Ou marca na sua Bíblia para voltar aí o verso 13 do capítulo 2 de Tessalonicenses. Mas olha comigo a mensagem que Paulo pregou lá em Tessalônica. Atos capítulo 17, versos 1 a 3. A palavra diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então, Atos é narrado por Lucas. Ele está dizendo que aquela equipe missionária de Paulo chegou a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Antigo Testamento. Escrituras aqui é isso. Todos os pergaminhos, Gênesis a Malaquias, tinha lá na sinagoga, era lá que guardava. Ele usa isso para fazer o quê? Olha o verso 3. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. O que é que Paulo foi fazer em Tessalônica? Proclamar Cristo. Proclamar Jesus Cristo. E fez isso através do texto, através das Escrituras. Aquele pessoal da sinagoga conhecia o Antigo Testamento de ponta a ponta, muito melhor que eu e você. Conhece até hoje. Falar com um judeu sobre o Antigo Testamento, conhece tudo, costume, prática, mas não conhece Jesus, o Deus da palavra. Palavra de Deus encarnada. Paulo vai lá e explica que não é esse texto das Escrituras vazio da pessoa de Jesus que salva, não é. Preciso proclamar Cristo para vocês. Eles conheciam bem a Bíblia da época, tinham em mãos. Era ali na sinagoga que ela estava guardada. Mas aquela palavra era desprovida da palavra de Deus. Jesus Cristo. Vazio da pessoa de Deus. Para que serve? Não para a salvação dos judeus. Pelo contrário, para a sua condenação. Por isso eu digo de nada serve. Eles aprendem muitos costumes, práticas? Claro que sim. Vivem como um povo sábio? Talvez. Mas não conhecem Jesus. Paulo discutiu com eles, né, com base nas Escrituras, explicando e provando que Jesus deveria sofrer e ressuscitar. Foi lá falar de Jesus, foi isso que o mensageiro fez. Jesus. Paulo fazia isso, proclamava Jesus através da Bíblia. É isso que ele faz em Tessalônica. E aí no verso 13 do capítulo 2, que lemos, eles receberam o quê? Aquela mensagem como palavra de Deus. Que mensagem era? Proclamando Jesus como Cristo. Paulo não entregou um exemplar da Bíblia, que eles já tinham. Paulo proclamou a mensagem de esperança, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo. Aqueles judeus tinham tudo, tudo em mãos, mas não tinham nada, porque não tinham Jesus. Por isso eu digo, de nada adianta você conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Decorado, lê um ano inteiro. Por isso eu assustei aquele jovem no retiro. Vai viver Jesus. Vai viver a pessoa de Cristo, se relacionar com Ele, não com um texto vazio. Jesus que Paulo prega é através da Bíblia? Sim, claro. É com base na Bíblia? Sim. Mas é Jesus que é pregado. Jesus é a palavra de Deus, eficaz. Por isso que é eficaz. Que é uma pessoa, não é uma palavra. E aqui está o nosso terceiro ponto, e explica melhor por que Paulo escolheu, e volta lá no capítulo 2, verso 13, essa palavrinha, atua eficazmente. Leia lá comigo de novo. Eu quero enfatizar aqui uma palavra específica. 1 Tessalonicenses 2,13, a palavra de Deus que atua com eficácia naqueles que creem. Ele diz assim também: agradecemos constantemente a Deus o fato de que ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia, a palavrinha que é energel em vocês, os que creem. Eu não sou muito de gastar o grego nessas exposições, até porque eu acho que cria uma barreira entre quem lê em português e quem teve o privilégio de ler nas línguas originais. Mas essa palavrinha ela vale a pena, porque energel é a mesma palavra raiz, a nossa palavra energia, energizar, veio daí, é literalmente força. Força, assim nossos antigos chamavam, inclusive, minha avó falava, filho, liga aí a força, né, para ligar a televisão, o ventilador, era assim, né? Energia elétrica, a gente chamou por muito tempo, ainda chama de força. Porque, de fato, essa é a raiz. A palavra energia é literalmente transliterada do grego. Energia é isso, é força. Como um substantivo é força, mas como um verbo aqui, vira um energizo, energizar, conferir força. Paulo está dizendo, vocês aceitaram como palavra de Deus que energiza vocês. É perigoso aqui, porque a gente não tomar cuidado,
ou achar que Jesus só energiza a gente, né? A gente vai cair num outro problemão aí. Mas ele atua com eficácia. Nós nos esforçamos, claro que nos empenhamos, claro que sim, mas é Jesus, a palavra de Deus encarnada, que atua com eficácia em nós. Para esclarecer isso, abrem Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, essa mesma palavrinha aparece duas vezes. Filipenses 2, capítulo 2, verso 12. A palavrinha energel, né, de energia, enfim, essa raiz aparece aqui. Paulo está dizendo aos filipenses agora, não aos tessalonicenses. Ele diz assim, meus amados, no verso 12, Filipenses 2. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês. Vai lá, faz. Fica parado não. Faça. Coloque em prática a salvação de vocês, com temor e tremor. Essa é a ideia. Aí vem o verso 13. Pois é Deus quem produz, o que energizo, é Deus quem produz em vocês, tanto querer como o energizo de novo. É Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com sua boa vontade. É Ele que produz, Deus que produz. É através da palavra escrita? Sim, também. Da pessoa de Deus que nos capacita a fazer. E não só capacita, ele produz tanta vontade como a força para. E faz isso de acordo com a boa vontade dele. Tanto querer quanto realizar vem de Deus, através da sua palavra encarnada, Jesus, através do seu Espírito que habita em nós, através da sua soberania. Somos como lâmpadas, se a gente fosse comparar aqui, energia e tudo mais. Lâmpada brilha? Não, nem a incandescente, nem a LED. E brilha a energia que passa ali, né? Que brilha a energia. Luz é isso, né? Energia vista na prática, energia luminosa. Somos como essas lâmpadas energizadas, bem energizadas, motores que sem energia não giram. Somos nós. Jesus é essa palavra de Deus viva e eficaz. Hebreus fala sobre isso, né? Hebreus capítulo 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante. É Ele que capacita, é Ele que transforma, é Ele que dá real sentido ao texto que lemos. É Ele que dá real sentido à vida que temos. Jesus é Ele que produz em nós, que energiza. Queridos, nesse mar de informações que a gente tem diariamente, vou recomendar mais uma para você, depois você vai ficar com raiva de mim. Mas eu, como um filósofo amador, eu gosto de filosofia, tem uns que são mais profissionais aqui, entre nós, né? Mas eu gosto de ouvir, especialmente a professora Lucilena Galvão, do canal Nova Acrópole, talvez você conheça. Acho que é o melhor canal para filósofos leigos como eu e você, enfim. É muito legal ouvir as reflexões, os causos que ela conta. Filosofia é muito, muito interessante, aguça a mente. Entre lá, Nova Acrópole, consuma horas de conteúdo, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Quão vazio de eficácia aquilo ali é. Vazio de eficácia. Sem falar mal dos nossos teólogos não, filósofos, né? É muito legal ouvi-los, é maravilhoso, mas são meras palavras de homens. Geram sim motivação em nós? Muita. Estimula a virtude? Sim, é muito legal. Ouvir filosofia, pensar, estimula o raciocínio, maravilhoso. Mas é totalmente ineficaz, porque aquela palavra não produz energia em nós. Não produz, depende do nosso esforço. Essas palavras de filosofia não são acompanhadas dessa energia necessária para a transformação. Não são capazes de gerar virtude, apenas apontar para ela. É gostoso de ouvir, de pensar, de tudo, mas não gera. É como se Filipenses, capítulo 2, que lemos, fosse só o 12 sem o 13. Vá lá e põe em ação a salvação de vocês. Ponto final. Isso é filosofia. A palavra de Deus é eficaz. Hebreus 4 fala isso. Cortante, vai lá no fundo. É Ele que efetua em nós agora, tanto querer como realizar. Quem é essa palavra? Hebreus, a gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas está falando sobre a supremacia de Cristo. Tanto os versos anteriores como posteriores desse texto falam dessa palavra viva e eficaz. Jesus. É eles, queridos, que nos dá todo o necessário para que a palavra de Deus seja eficaz em nossa vida.
porque ele mesmo atua em nós. É Jesus. Sem eles, ou sem eles, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sem ele, sem Jesus, nossos esforços são vãos, não chegam a lugar nenhum. Eu não falo mal dos filósofos, né? Entendo o campo do pensamento, que estão desprovidos de Jesus, e ok, é limitação ali. Mas dos teólogos e nossos colegas pastores eu posso falar mal, e falo mesmo. Porque filosofia, por essência, é desprovida da eficácia. Mas teologia não deveria ser. Mas a teologia, ou a exposição, a pregação, a mensagem bíblica que seja, desprovida de Jesus, tem exatamente o mesmo efeito que a filosofia. Exatamente, é vazia de eficácia. Você vai aprender vários princípios virtuosos para a vida. Vários. Talvez regras, moral, enfim, muitas coisas boas você vai encontrar na Bíblia. Mas sem Jesus, não há força, não há energia, não há eficácia. Não há. É Ele que atua eficazmente em nós, nos que cremos. Pregação, queridos, a palavra sem Jesus não gera mudança. Não gera. O Evangelho, a palavra de Deus, não pode ser resumida, não pode ser reduzida a um conteúdo motivacional, a uma linha de pensamento filosófica. O estudo de Deus não pode ser contido no amor pela sabedoria, né? Que isso é filosofia. A palavra de Deus é uma pessoa, meus irmãos, que encarnou. João deixa muito claro isso no primeiro capítulo do seu evangelho. A palavra de Deus é uma pessoa que pode ser ouvida, recebida, aceita e crida. Os Tessalonicenses fizeram isso. Creram em Jesus, a pessoa de Jesus, e por isso foram perseguidos. Essa é a palavra eficaz. Porque não se trata de um sistema filosófico, de um pensamento somente. É eficaz porque está repousada na pessoa de Jesus. E é através dele que nós, então, conhecemos as Escrituras, a palavra de Deus revelada. É através dele, então, que entendemos todo o resto. É nele que está todo o poder, é nele que está toda a força, é nele, somente nele, que está toda a energia necessária que você tem para o seu dia, para a sua família, para a sua semana, tudo, para a sua vida. É nele, somente nele. Não abra a Bíblia buscando uma força especial em um texto específico sem Jesus. É Jesus e nele somente. Aí então abra sua Bíblia. Aí então medite, conheça mais. É Jesus que atua eficazmente nos que creem. Eu conto uma história com frequência, talvez você já tenha escutado de mim, mas porque ela me marcou muito e talvez expressa verbalmente aquilo que eu creio tão profundamente. Ah, se eu já te contei essa história, me perdoa, mas enfim. Certa vez eu estava no trabalho e encontro os dois colegas, eram três, a gente fez uma reunião, uma mesa pequena, estávamos lá, eu e um outro cristão e uma terceira pessoa que não era cristã. Coincidentemente, a gente sentou de um lado de cada mesa, eu e o outro cristão, e de lá o não cristão. A reunião fluiu, muito legal, tudo mais. Quando acabou, antes de levantar esse colega não cristão que estava de frente para a gente, ele virou, fez uma pergunta que não imaginava vir no ambiente de trabalho. Ele disse: gente, peraí, aproveitando que a gente está aqui reunido, vocês dois são cristãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se chegasse um homossexual no culto à noite na sua igreja, o que vocês fariam? Pela graça de Deus, eu não respondi rápido, parei. Acho que a chavinha, engenheiro pastor, não virava rápido, enfim. Tive um delay lá, travei e não respondi. O irmão do lado, cristão, pelo contrário, ele foi rápido, ele pegou, já falou rápido, como parecia uma metralhadora. Ele virou para esse rapaz, né, não cristão na nossa frente, e disse: eu diria que é pecado, essa pessoa está desagradando a Deus, o que está fazendo é abominável aos olhos do Senhor e vai para o inferno. Mas falou rápido, assim, eu não sei, ele arregalou o olho, né, o rapaz estava na nossa frente. Não sei se pela velocidade ou pelo conteúdo, não sei. Mas ele arregalou o olho, assustado, virou para mim. Paulo, e você? O que você faria? O que o meu irmão em Cristo falou é bíblico, é Bíblia. Vai procurar na Bíblia, é isso. É pecado, sim. Desagrada a Deus, como outro pecado qualquer. Vai para o inferno, sim, todos que não conhecem Jesus. Mas despejado assim tão rápido, eu pensei que eu falo, né? E aí, Paulo, o que você...
Aí eu disse, chega lá no culto de noite? Acho que eu falaria, boa noite, seja bem-vindo. E só eu falei isso, ele riu e a conversa acabou ali. Eu deveria ter continuado, eu sei que esse bem-vindo pode ter sido mal interpretado ali, enfim. Nosso objetivo não é receber e fique do jeito que você está. Pelo contrário. Mas se eu não dou um bem-vindos, olá, boa noite, seja bem-vindo, independente do pecado, se é homossexualismo, se adultério, se sonegação de impostos, se mentira, enfim, cada um carrega o seu. Se eu não falo de Jesus para essa pessoa, que adianta eu falar de Bíblia para ela? Aquela conversa acabou ali, mas a resposta que eu deveria dar para ele adicional é que eu falaria de Jesus. Boa noite, talvez fosse uma forma de eu falar de Jesus, aquele que é único e poderoso para mudar qualquer realidade de qualquer pessoa, falar de Jesus para essa pessoa, e ao falar dele, ao falar da pessoa de Deus e da palavra de Deus encarnada, invariavelmente eu passaria pela palavra de Deus escrita. Eu tenho que passar por ela. Eu tenho que falar. Eu terei que sim tocar no ponto do desvio de conduta, do pecado, do que desagrada a Deus, sim, mas é através de Jesus. Eu falaria através da pessoa de Jesus. Senão, que adianta despejar a Bíblia em alguém? Um metralhador? Se eu não falar de Jesus? Foi isso que Paulo foi fazer lá em Tessalônica? Não. Ele, Jesus, é a força aplicada. Ele, Jesus, é o eficaz. Ele é o capaz. Despejar a Bíblia em alguém não vai gerar transformação alguma. De maneira nenhuma. O que muda destino eterno é Jesus. Perceba, não negociamos com o pecado, não abrandamos, não negligenciamos. Paulo fala isso nos versos anteriores. Se você tiver com dúvida, volte na pregação anterior, leia esses versos anteriores do capítulo 2. Não negociamos, não dobramos para agradar a pessoa, de maneira alguma, mas é Jesus que pregamos. Jesus encarnado. Ele é o único capaz de mudar. A Bíblia não faz isso sozinha. A lei não faz isso sozinha. O texto não pode mudar ninguém. A Bíblia despejada como uma metralhadora em alguém, mas desprovida da pessoa de Jesus, não é palavra de Deus. Cuidado com isso. Assim como qualquer outra palavra que não esteja contida aqui também não é palavra de Deus. Mas perceba, não negociamos, mas falamos de Jesus. É Jesus. Só Ele que é capaz de mudar. É isso que o apóstolo Paulo entregou aos Tessalonicenses. A pessoa de Jesus. Exaustivamente, ao longo das 3 semanas que ele esteve lá, falou de Jesus para eles. E é o que nós somos convocados a entregar também para as pessoas ao nosso redor. Somos chamados a fazer posts de Instagrams, stories. Pode ser. Versículos na bio, no WhatsApp. Sim, é legal. Entregar o exemplar da Bíblia para alguém? Também. É excelente, faça isso. Mas saiba que o que estamos sendo chamados a fazer não é sermos o exemplo de conduta, não é despejarmos conteúdo teológico em alguém, vencermos debates, não é isso. Talvez isso tudo só se some aos tantos bytes que recebemos ao longo do dia e caia lá, naquele bojo, naquele pote cheio de informação. Nós somos chamados para entregar a pessoa de Jesus para as pessoas, para todos que estão ao nosso redor. Porque é Ele, Jesus, a palavra de Deus que tem eficácia na vida dos que creem. É Ele, Jesus. Talvez você veja o cristianismo como uma filosofia, como um conjunto de regras, como uma sequência de textos, como uma metralhadora. Uma série de ensinamentos motivacionais, talvez. Eu vivi assim por um bom tempo. Eu ia na igreja achando que era um bom lugar, de boas pessoas que querem o bem da humanidade. É legal, um bom lugar para estar. Visitava um lugar, ouvia uma mensagem, mas não conhecia uma pessoa. Jesus. Jesus, ele é o único que é capaz de salvar, de direcionar, de dar força, de trazer a real motivação para alguém. É ele. Se você já o conhece, se relacione com ele. Através das escrituras, sim. Mas se relacione com ele. Não crie um checklist de manhã, diz eu tenho que fazer minha devocional, aí eu vou lá, leio 4 capítulos. Se relacione com Jesus através das escrituras.
É com Ele que nós precisamos ter comunhão. Não com a palavra, mas através dela. E se você não conhece Jesus, chame Ele pelo nome. É Ele que é eficaz. Chame, mas chame com fé. Jesus, quero conhecê-lo. Eu tenho certeza absoluta que Ele ouvirá. E se apresentará a você como a palavra de Deus que atua com eficácia nos que creem. Conheça Ele, viva com Ele. E então, anuncie a palavra por onde estiver. E seja para a glória dele. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecermos o Senhor. Nos perdoa por tantas vezes que despejamos conteúdo nas pessoas que estão ao nosso redor, sem anunciarmos, sem falarmos da pessoa de Jesus. Senhor, nos capacita a vivermos essa jornada de obediência, de louvor, de conhecimento, mas que ela seja toda recheada, permeada, envolvida pela pessoa de Jesus. Queremos nos relacionar contigo, Deus. Não queremos nos relacionar com um texto frio, vazio. Não queremos abraçar um conjunto de regras morais, práticas, de filosofias. Queremos nos relacionar com o Senhor Jesus. Obrigado pelo privilégio de termos a sua palavra escrita, de conhecermos o Senhor, os seus propósitos, os seus planos, a sua vontade através dela. Muito obrigado pela palavra do Senhor que chegou até nós. Nós queremos, através dela, nos relacionarmos com o Verbo encarnado. Cristo Jesus invade as nossas vidas. Dá-nos sentido, atua com eficácia em nós, para que coloquemos sim a nossa salvação em prática, mas sabendo que é o Senhor que nos dá força, que nos capacita. É o Senhor que faz em nós tanto querer como realizar de acordo com a tua boa vontade. Assim seja. Dá-nos essa energia, essa eficácia, Senhor, para que os nossos dias sejam diferentes, sejam recheados de Jesus. E que então as pessoas ao nosso redor conheçam Jesus e não um pacote de regras. Mas que nunca, Senhor, nunca negociemos essas regras, nunca negociemos a tua palavra, nunca minimizemos o valor que ela tem. Senhor, não nos permita coabitar com o pecado, porque o Senhor odeia o pecado, abomina o pecado. O Senhor é santo e queremos assim sermos também santos. Não nos permita negligenciar a tua palavra escrita, mas que nosso contato com ela seja através da pessoa de Jesus e de Jesus somente. Enche-nos e salva-nos, porque só o Senhor pode fazer isso. E se há alguém que ainda não te chamou pelo nome, se apresente, Senhor, como essa palavra viva e eficaz, que transforma tudo quando chega. Ah, Senhor, invade corações nessa noite para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.